Você já parou para pensar por que acreditamos em certas ideias sobre a Bíblia que na realidade nunca estiveram lá? É impressionante como algumas tradições se tornaram tão fortes que as aceitamos sem questionar. Hoje quero revelar 6 delas que você provavelmente sempre considerou bíblicas, mas que vão te surpreender. Prepare seu coração, abra sua mente e pegue sua Bíblia. Vamos juntos descobrir o que de fato está escrito na Palavra de Deus e o que é apenas tradição popular. Quando pensamos no Jardim do Éden, a primeira imagem que costuma vir à nossa cabeça é Eva mordendo uma maçã vermelha e suculenta, não é? Essa cena foi reproduzida ao longo dos séculos em inúmeras pinturas, filmes e livros. Mas você sabia que em momento algum a Bíblia afirma que o fruto proibido era uma maçã? Em Gênesis 3:6, o texto menciona apenas o fruto da árvore. A origem dessa ideia vem da tradução latina da Bíblia, conhecida como Vulgata, onde o termo malum pode significar tanto mal quanto maçã. Essa ambiguidade, combinada com o simbolismo da maçã na cultura romana, acabou influenciando artistas e intérpretes medievais. Na verdade, o foco da narrativa bíblica não está na espécie de fruto, mas na desobediência de Adão e Eva ao mandamento divino. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Alguns estudiosos afirmam que o fruto em questão pode ter sido uma romã, um figo ou até mesmo uma tâmara, já que essas frutas eram comuns na região do Crescente Fértil, local onde se supõe que ficava o Jardim do Éden. Porém, o foco principal da narrativa não está na fruta em si, mas nas consequências da desobediência. O verdadeiro fruto proibido foi a decisão de não confiar em Deus e de buscar sabedoria e poder por conta própria, como lemos em Romanos 5:19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. No Natal, é comum vermos a cena clássica de 3 reis magos, cada um com sua coroa dourada, montando camelos, enquanto seguem a estrela de Belém para presentear o menino Jesus. Mas é surpreendente descobrir que a Bíblia não menciona que eram 3, nem que eram reis, muito menos cita nomes como Melquior, Gaspar e Baltazar. Vejamos o que de fato está em Mateus 2:1-2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente uns magos a Jerusalém perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Texto usa a palavra magos, do grego magoi, que provavelmente eram astrônomos ou estudiosos vindos da Pérsia ou da Babilônia, regiões conhecidas pela tradição de observar os astros. A ideia de que se tratavam de reis surgiu posteriormente, possivelmente inspirada em profecias como a de Isaías 60. As nações caminharão à tua luz, e os reis ao brilho da tua aurora. O número 3 provavelmente foi associado aos 3 presentes citados: ouro, incenso e mirra. Mas a Bíblia não especifica quantos magos eram. Ainda há outro ponto interessante. Quando esses visitantes chegaram, Jesus não estava mais na manjedoura. Em Mateus 2:11 está escrito: entrando na casa viram um menino com Maria, sua mãe. Isso mostra que ele já se encontrava em uma casa, não em um estábulo. Muitos estudiosos acreditam que os magos só chegaram meses ou até anos depois do nascimento de Jesus. Os presentes que eles levaram tinham um simbolismo profundo. O ouro indicava a realeza. O incenso simbolizava a divindade, pois era usado em atos de adoração. E a mirra, utilizada para embalsamar, apontava para o sacrifício de Jesus. Conforme diz o Salmo 72:10-11, os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Seba oferecerão dádivas, todos os reis se prostrarão perante ele.
que realmente importa nessa história não é quantos magos havia ou se usavam coroas. O essencial é que eles simbolizam os primeiros gentios, pessoas que não eram judias, a reconhecerem e adorarem Jesus como rei. Eles vieram de longe, seguindo uma estrela, impulsionados pela fé, para encontrar e reverenciar o Salvador. Esse episódio nos ensina sobre a perseverança em buscar Jesus, mesmo quando a jornada é longa, como lemos em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma das crenças mais populares sobre os personagens bíblicos é a de que Maria Madalena teria sido prostituta antes de conhecer Jesus. Essa ideia aparece em filmes, livros e até em sermões. Mas você sabia que isso nunca é mencionado na Bíblia? O que de fato sabemos a respeito de Maria Madalena? Em Lucas 8:2 está escrito: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Ela era uma mulher de Magdala, uma cidade próspera na margem do mar da Galileia. Jesus libertou Maria Madalena de uma opressão espiritual severa. A confusão sobre sua identidade começou quando 3 histórias distintas foram equivocadamente misturadas. Maria Madalena, a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com perfume, Lucas 7:36-50, e Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. São 3 mulheres diferentes que ao longo dos séculos foram erroneamente unidas em uma só figura. Na realidade, Maria Madalena era uma seguidora profundamente dedicada de Jesus, presente em momentos cruciais de seu ministério. Ela foi uma das poucas a permanecer junto à cruz, João 19:25. Participou do sepultamento, Marcos 15:47, e foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado, João 20:14-18. Pense nisso. Jesus confiou a ela a tarefa de anunciar a notícia mais importante da história, sua ressurreição. Em João 20:17-18 está registrado: Vai a meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, Maria Madalena foi até os discípulos e proclamou: Vi o Senhor. O exemplo de Maria Madalena nos ensina sobre transformação e propósito. Após ser liberta, ela não apenas seguiu Jesus, mas tornou-se uma das principais testemunhas de seu ministério. Como lemos em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa história também revela como Jesus valorizava as mulheres em uma época em que eram marginalizadas. Ele não apenas as aceitava como seguidoras, mas também lhes confiava responsabilidades importantes. Maria Madalena não precisa de mitos ou histórias inventadas. Sua verdadeira história, como registrada na Bíblia, já é incrivelmente poderosa. É um relato de transformação, fé e o propósito que encontramos ao seguir Cristo. Maria Madalena não passou de prostituta a seguidora de Jesus, mas de uma pessoa espiritualmente oprimida a uma líder espiritual. Como diz Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Quando dezembro chega, o mundo inteiro se prepara para celebrar o Natal no dia 25. Árvores decoradas, presépios montados e luzes coloridas enfeitam cidades e lares. Mas aqui vai uma informação que pode te surpreender. A Bíblia nunca menciona essa data como o nascimento de Jesus. Na verdade, há vários indícios de que ele nasceu em outra época do ano. Comecemos analisando o que a Bíblia realmente nos diz sobre o nascimento de Jesus. Em Lucas 2:8, encontramos uma pista interessante. Havia pastores que estavam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Esse detalhe é significativo quando entendemos o clima e os costumes da região de Belém, na Judéia. Dezembro é um período de chuvas e frio intenso. Naquela época, os pastores não costumavam deixar seus rebanhos nos campos à noite durante o inverno.
Essa prática era mais comum entre março e outubro, quando o clima era mais ameno. Durante o inverno, os animais eram recolhidos a abrigos, especialmente à noite, para protegê-los das temperaturas baixas. Outro detalhe interessante aparece em Lucas 2:1-4, onde se menciona o decreto de César Augusto. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse tipo de recenseamento geralmente acontecia em períodos mais favoráveis, quando as condições climáticas facilitavam o deslocamento das pessoas para suas cidades de origem, reforçando a ideia de que o nascimento de Jesus pode ter ocorrido em uma época diferente de dezembro. Esse recenseamento foi o primeiro realizado quando Quirino era governador da Síria, e todos precisavam ir à sua cidade natal para se alistar. Os romanos, conhecidos por sua organização e eficiência, dificilmente exigiriam que a população viajasse durante o inverno, quando as estradas ficavam perigosas e lamacentas devido às chuvas. Além disso, para mulheres grávidas, como Maria, essas condições tornariam a viagem ainda mais desafiadora. Então, por que celebramos o Natal em 25 de dezembro? A história dessa escolha é fascinante e remonta ao século I a.C. Naquele período, o Império Romano celebrava uma importante festa pagã chamada Dies Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol Invencível, no dia 25 de dezembro. Essa celebração era significativa porque marcava o solstício de inverno, quando os dias começavam a se alongar novamente. Para os romanos, simbolizava o renascimento do sol triunfando sobre a escuridão do inverno. A festa era repleta de símbolos, celebrações e trocas de presentes. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, a Igreja enfrentou o desafio de lidar com essas tradições pagãs profundamente enraizadas. A solução encontrada foi cristianizar essas festas, atribuindo-lhes novos significados alinhados à fé cristã. Em 350 a.C., o Papa Júlio I oficializou o dia 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus. A decisão foi estratégica. Em vez de tentar abolir uma festa popular, a Igreja transformou seu significado. O simbolismo era perfeito, pois Jesus passou a ser identificado como a verdadeira luz do mundo, trazendo esperança e redenção, assim como o sol renascente simbolizava para os romanos. Nascendo no momento em que a luz natural começava a triunfar sobre as trevas do inverno, Jesus simbolicamente reflete essa vitória. Mas há outras teorias intrigantes sobre a escolha de 25 de dezembro como sua data de nascimento. Uma delas se baseia em uma antiga crença judaica de que os profetas morriam na mesma data em que foram concebidos. Como algumas tradições situavam a morte de Jesus em 25 de março, cálculos simples levaram à ideia de que sua concepção ocorreu na mesma data. Contando 9 meses a partir daí, chega-se a 25 de dezembro. Os evangelhos também nos dão pistas sobre o período em que Jesus pode ter nascido. Em Lucas 1, aprendemos que João Batista nasceu cerca de 6 meses antes de Jesus. Além disso, o texto menciona que Zacarias, pai de João, estava servindo no templo quando recebeu a notícia de que Isabel estava grávida. Baseando-se nos turnos sacerdotais do templo, alguns estudiosos sugerem que Jesus pode ter nascido no outono, possivelmente durante a Festa dos Tabernáculos. Essa associação com a Festa dos Tabernáculos tem um simbolismo profundo. Em João 1,14 lemos: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." A palavra habitou, no original grego, é tabernaculou, que literalmente significa armou sua tenda, ou fez seu tabernáculo entre nós. Se Jesus realmente nasceu durante essa festa, isso reforça a ideia de que ele veio para estar entre seu povo de forma íntima e presente, assim como Deus habitava no tabernáculo no meio de Israel. Se Jesus realmente nasceu,
Durante a festa dos tabernáculos, isso seria uma representação perfeita de Deus vindo habitar entre o seu povo. As condições do nascimento de Jesus também nos fornecem pistas importantes. Em Lucas 2:7, é dito que não havia lugar para eles na hospedaria. Isso faz muito sentido se considerarmos que Belém ficaria lotada durante as grandes festas judaicas, quando peregrinos de todas as partes se reuniam na cidade. Essa cena é mais plausível durante uma festa importante do que em uma época comum do ano. E aí, o que achou dessas descobertas? Deixe nos comentários qual dessas informações mais te impressionou. Continue assistindo, porque ainda há muito mais para explorar. Curiosamente, os primeiros cristãos não celebravam o nascimento de Jesus, mas se concentravam em sua morte e ressurreição. A celebração do Natal, como conhecemos hoje, foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, incorporando diversas tradições culturais. É interessante observar como diferentes culturas cristãs celebram o Natal em datas distintas. Por exemplo, a Igreja Ortodoxa comemora no dia 6 de janeiro, conhecido no Ocidente como o Dia de Reis, enquanto algumas igrejas armênias o celebram no dia 18 de janeiro. O mais fascinante é como Deus usou até mesmo uma data originalmente pagã para propagar a mensagem do Evangelho. Como está escrito em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A escolha da data pela igreja primitiva ajudou as pessoas a compreender melhor quem é Jesus, a verdadeira luz do mundo. Você já notou como Jesus é quase sempre representado da mesma forma na arte? Cabelos longos e castanhos, olhos claros, barba bem cuidada e pele clara. Essa imagem, porém, levanta muitas questões sobre sua veracidade. A Bíblia, curiosamente, não fornece nenhuma descrição física detalhada de Jesus. A única referência profética à sua aparência está em Isaías 53:2. Não havia nele beleza nem majestade que nos atraísse o olhar, nada em sua aparência para que o desejássemos. Essa descrição contrasta bastante com as imagens de Jesus que estamos acostumados a ver. Jesus era um judeu do primeiro século, nascido no Oriente Médio. Com base no contexto histórico e geográfico, é provável que ele tivesse características típicas dos homens daquela região. Pele mais escura, cabelos e olhos castanho escuros e estatura mediana. A imagem comum de Jesus, que conhecemos hoje, foi fortemente influenciada pela arte renascentista europeia. Artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo retrataram Jesus com características europeias, como pele clara, adaptando-o aos padrões culturais de sua época. Uma descoberta arqueológica interessante vem de uma antiga sinagoga em Dura Europos, na Síria, datada do século III. As pinturas murais encontradas ali mostram como os judeus daquela época se vestiam e pareciam. É provável que Jesus tivesse uma aparência mais semelhante a essas representações do que as imagens idealizadas do Renascimento. O apóstolo Paulo também nos dá uma pista importante em Filipenses 2:7. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus escolheu ter uma aparência comum, identificando-se completamente com as pessoas a quem veio salvar. Na cultura de sua época, os homens geralmente mantinham os cabelos curtos. Paulo menciona em 1 Coríntios 11:14 que é desonroso para o homem ter cabelo comprido, sugerindo que Jesus provavelmente não tinha os cabelos longos como o retratado em pinturas. Como carpinteiro, ou tecton em grego, que também pode significar construtor ou artesão, Jesus provavelmente possuía um físico forte, resultado do trabalho físico árduo. O mais incrível é que a ausência de uma descrição física detalhada de Jesus destaca a universalidade de sua mensagem e de seu sacrifício. Como diz Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus.
Nos tempos modernos, cientistas forenses tentaram recriar a aparência de um típico homem judeu do primeiro século na Judéia. O resultado é bem diferente das representações tradicionais. Um homem de estatura mediana, cerca de 1,70, com pele morena, marcada pelo sol, cabelos curtos e escuros e uma barba comum para os costumes judaicos da época. Quando pensamos em anjos, geralmente os imaginamos como seres belos, com enormes asas brancas e auréolas douradas brilhando sobre suas cabeças. Essa imagem é amplamente difundida em pinturas, filmes e decorações natalinas. No entanto, você pode se surpreender ao saber que a Bíblia descreve os anjos de maneira bem diferente. Na maioria das vezes, os anjos bíblicos se apresentam como homens comuns. Em Gênesis 18, por exemplo, quando 3 anjos visitam Abraão, eles são tão parecidos com viajantes normais que Abraão os trata como simples visitantes. Essa ideia é reforçada em Hebreus 13:2, que diz: "Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, sem o saberem, hospedaram anjos." Os únicos seres angelicais descritos com asas na Bíblia são os querubins e serafins. Em Isaías 6:2, os serafins são descritos com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Já os querubins são mencionados no tabernáculo e no templo, sendo representados com 2 asas. Contudo, eles são bem diferentes dos anjinhos delicados que costumamos ver. Quanto às auréolas, não há nenhuma menção a elas na Bíblia. Esse símbolo tem origem na arte greco-romana e foi posteriormente incorporado à iconografia cristã, mas não faz parte das descrições bíblicas de anjos. Na arte greco-romana, círculos de luz eram usados para simbolizar divindade ou poder sobrenatural, uma influência que se refletiu na representação de auréolas em anjos. Contudo, na Bíblia, quando os anjos aparecem, a reação das pessoas é quase sempre de medo. Em Lucas 2:9, ao descrever a aparição de um anjo aos pastores, o texto diz: "E tiveram grande temor." Por isso, é comum que a primeira coisa que os anjos digam seja: "Não temais." A Bíblia também menciona uma hierarquia angelical com diferentes funções. Por exemplo, arcanjos como Miguel, que é mencionado em Judas 1:9. Querubins, que guardavam a entrada do Éden, Gênesis 3:24. Serafins, que circundam o trono de Deus, Isaías 6, cada um com características e papéis específicos. O anjo Gabriel, que aparece para Daniel no Antigo Testamento e para Maria no Novo Testamento, nunca é descrito com asas. Em Daniel 9:21, ele é chamado de o homem Gabriel. Quando visita Maria em Lucas 1, também não há qualquer menção de asas ou auréola. A visão popular dos anjos foi fortemente influenciada pela arte medieval. Nessa época, os artistas começaram a pintar anjos com asas para representar sua natureza celestial e sua habilidade de transitar entre o céu e a terra. As auréolas foram adicionadas como um símbolo de santidade e luz divina. No entanto, as descrições de anjos no Apocalipse diferem muito das representações artísticas. Por exemplo, em Apocalipse 10:1, um anjo é descrito assim: "Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris sobre a cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo." O que mais se destaca sobre os anjos é sua essência como seres espirituais poderosos, mensageiros de Deus. Como diz Hebreus 1:14, "Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação?" Texto padrão: os anjos aparecem em vários momentos cruciais na Bíblia. O anjo que impediu Abraão de sacrificar Isaque em Gênesis 22, o anjo que lutou com Jacó em Gênesis 32 e o anjo que libertou Pedro da prisão em Atos 12 são exemplos marcantes. Em nenhum desses casos há menção de asas ou auréolas. O foco está sempre na mensagem ou missão que eles vieram cumprir.
Um detalhe fascinante é que os anjos são tão impressionantes que, por vezes, as pessoas tentavam adorá-los. Em Apocalipse 22, 8, 9, João tenta se prostrar diante de um anjo, mas é imediatamente corrigido. Olha, não faças isso. Eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Adora a Deus. Os anjos também são descritos como integrantes de exércitos celestiais. Em 2 Reis 6,17, quando Eliseu ora para que seu servo veja a realidade espiritual, ele enxerga um monte cheio de cavalos e carros de fogo. Isso contrasta fortemente com as representações de anjinhos, tocando harpas que vemos em pinturas. Uma revelação surpreendente é que os anjos não são oniscientes. Eles não sabem tudo. Em Mateus 24:36, Jesus afirma: "Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai." Embora sejam criaturas poderosas, os anjos possuem limitações, pois foram criados por Deus. A Bíblia também menciona que o número de anjos é incontável. Em Hebreus 12:22, fala-se de milhares de anjos. E em Apocalipse 5:11, a visão reforça essa ideia, mostrando a grandiosidade do exército celestial. João descreve uma visão de milhões e milhões, milhares e milhares de anjos, formando um imenso exército celestial. O ponto mais importante nisso tudo é compreender que, independentemente de como imaginamos os anjos, eles são servos de Deus, enviados para nos auxiliar em nossa jornada de salvação. Como está escrito no Salmo 91:11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Chegamos ao final de nossas 6 revelações surpreendentes sobre coisas que muitos acreditam estar na Bíblia, mas que na verdade não estão. Se este conteúdo abriu os seus olhos, assim como abriu os meus, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 amigos que precisam conhecer essas verdades. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos cheios de descobertas. E lembre-se, o mais importante não é seguir tradições, mas conhecer e viver a verdade da palavra de Deus. Como Jesus disse em João 8:32, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.